Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, o canal Deixa Entrar. E hoje temos mais um episódio do podcast Caça e Campo. Pois bem, e já estamos no quarto episódio do podcast Caça e Campo, portanto, quarto episódio, já falámos aqui de muita coisa. Um episódio especial em que vamos falar apenas de um tema, mas um tema que merece um episódio só para si. Antes de mais, quero aproveitar já para fazer aqui a apresentação destes vossos caçarretas, aqui locutores da coisa. Eu sou o João Santos, sempre acompanhado pelo meu colega de podcast, o Gonçalo Matos, e vamos ter aqui um episódio muito especial. Portanto, tão especial que eu espero que mereça o vosso like, o vosso comentário e a vossa subscrição. É também importante lembrar que o podcast Caça e Campo tem o apoio da Knockpix e em todos os episódios nós fazemos aqui uma breve apresentação de um produto. Neste caso temos o Quest. O Quest portanto, são os binóculos térmicos. Há dois modelos disponíveis, o H35R e o H50R, que é este que temos aqui na mão. Portanto, é um aparelho térmico muito bom, tanto para esperas como para aproximações, para quem gosta de fazer aproximações com térmicos, ou para quem gera propriedades onde se fazem aproximações, porque às vezes o gestor tem outras necessidades que não o caçador. Medidor de distância, sensor de 640 por 512, e a revista Caça e Cães de Caça fez um artigo há pouco tempo com estes binóculos, portanto, um dos locais onde podem procurar informação é na nossa revista portuguesa. Gonçalo, tu pudeste experimentar fazer um breve teste, o que é que achaste aqui do... Fantástico. Aliás, a qualidade deles diz tudo, e a qualidade que a Knockpix tem aportado, portanto, diz tudo. Recomendo vivamente, não só para aproximações, mas para esperas, porque há quem gosta de estar em pontos altos, em esperas, a ver o que vai aos voadores e o que passa em volta. Portanto, recomendo vivamente, acho que são uns binóculos fantásticos e comprem. E comprem que não ficam mal servidos, garantidamente. Se estiverem compradores de uns binóculos térmicos, esta é uma opção a ter em conta, com toda a certeza absoluta. E cumpridos as nossas obrigações publicitárias, vamos agora ao que realmente interessa, que é falar de caça, aqui neste podcast. E hoje qual é o tema que nós vamos falar aqui, Gonçalo? Hoje vamos finalmente dar o tema que temos aqui pendente já um ou dois episódios. Diria 2 episódios, sim. 2 episódios. Ficou perdido num e é verdade. Era para fazermos no último, mas finalmente vamos falar sobre os jovens na caça. Acho que merecem um destaque especial. Um episódio meio embruxado, por assim dizer. Porquê? Porque na primeira vez que tentámos gravar tivemos um problema técnico com o nosso equipamento de gravação, e da segunda vez meteu-se a IWA e eu estava para lá de doente, já não dizia coisa com coisa, com uma gripe, como vos posso dizer que não há memória, e falámos de outras coisas, preferimos guardar este tema no podcast para fazer um episódio próprio. Em primeiro lugar, falar dos jovens da caça é de todo muito importante, e sendo um tema tão importante quisemos falar só no episódio. Se calhar começávamos um pouco por recapitular daquilo que é a história e tradição de Portugal, que é, nós não vivemos mais na era que conhecemos no passado, que era a era de que os meninos acompanhavam os pais, a caça era importante não só como tradição, mas também como meio de coleta de alimento para casa, portanto tinha uma dupla importância. Era algo que se fazia todos os dias, havia caça em abundância e era algo que era natural nos jovens de outrora, seguirem os pais, os tios, os primos, começarem a caçar cedo, e hoje em dia não vivemos com essa realidade. E é porque já não estamos nessa realidade em que a renovação de gerações era quase gratuita pela circunstância da sociedade. Hoje em dia essa renovação não é gratuita, nós temos que pagar em trabalho, em condições, enquanto setor, para que haja essa renovação
geracional. E nós aceitamos que se hoje há 240 mil, amanhã podem só haver 210 mil ou 230 mil. Quer dizer, há aqui um quê de decréscimo que pode até ser natural, por evolução de várias coisas, dos custos para caçar, dos jovens terem outras coisas para fazer, e nós até aceitamos isso, mas para que a caça não desapareça, para conservar um núcleo que garanta, de norte a sul de Portugal, uma gestão cinegética saudável, temos que fazer alguma coisa. Portanto, vendo aqui as condições do passado e aquilo que era o passado e que hoje não temos, há alguma coisa que temos que fazer. E, Gonçalo, aproveito para passar para ti. Como é que vês os jovens no passado e como é que vês agora a realidade, antes de dizermos propriamente o que é importante para os jovens, mas o que é que era a situação no passado e o que é que são os desafios hoje em dia que não tínhamos no passado? Ora bem, eu, enquanto já não jovem, posso dizer como é, para lá de jovem, como é que era, exatamente, como é que foi para mim enquanto jovem. Foi todo um processo como nós temos hoje em dia, como alguém vai tirar a carta, ou mesmo as crianças começam a andar, tudo passa por etapas, e como tu disseste bem, no meu caso fui acompanhando o meu pai. Comecei em pequeno, já disse no episódio, eu fazia de mochileiro, fazia de cão de caça, ia buscar os tordos, e aos poucos ia introduzindo, gostava da caça, sempre gostei, portanto fui seguindo essas pisadas. Havia dias que eram mais chatos, ou chovia ou não havia caça. E era muito andar e pouco caçar. Muito andar e pouco caçar, portanto era difícil. Ou melhor, falámos que o andar também é caçar, mas pronto. Sim, mas poucas reses de caça, poucos lances. Enquanto jovem não vias dessa forma o caçar, vias com uma estafa muito grande nas pernas, mas chegavas ao final e ficavas contente porque toda a gente dizia, epá, ainda bem, vocês é que são o futuro, e enalteciam-nos, e nós saímos até com um ego grande, não fazíamos nada a não ser transportar a caça às vezes, ou só andar atrás do meu pai. Não, mas às vezes era muito naquela esperança de, epá, eu vou, mas ele se calhar vai-me deixar dar um tiro. Mas nós nunca sabíamos. Exato. Sendo que eu não passei por isso, mas sei que era assim. Ou ver a primeira peça, ver, olha ali, olha um touro, não sei. Exatamente. Esse tipo de coisas são sempre desafiantes enquanto jovens. Hoje em dia o paradigma mudou, naturalmente, como tu dizes bem. A sociedade desenvolve-se de outra forma, não estou a dizer que é melhor nem pior, as coisas são diferentes. Há muita informação e há muita desinformação, que eu acho que nós muitas vezes procuramos pouco o que é válido e o que é que não é. Ou então procuramos o que é válido para nós. Acho que temos que ver todos os argumentos. Não podemos só cingir, está um vídeo sobre isto. Como nós estamos os dois aqui a falar, nós não somos donos da razão. Não, nem da verdade. Nós não estamos a dizermos isto, da caça, não vai toda a gente ser caçador. Há pessoas que não vão concordar connosco, da forma como vemos a caça. E até há pessoas que não se importam, mas não se vêem a caçar, porque é uma maçada, gostam mais de caçar no prato. Eu tenho muita gente que não tem nada contra a caça, comem caça, mas a caça pelos não lhes diz nada e aceitam, desde que não os massacrem com isso, desde que não tenham que saber pormenores, e eu isso aceito. E há outros que até falam, gostam de saber, mas mantêm-se... Também há quem não queira caçar e gosta de saber os pormenores, como é que funciona, tem curiosidade. Sim. Eu acho que a caça hoje em dia, como tu dizes, antigamente já não, propriamente do meu tempo, havia as reservas livres e depois começou a haver o setor privado, né, digamos assim. O terreno ordenado. Eu gosto mais deste termo. E sim... o terreno ordenado, e eu estou a cometer uma gafe que não devia, que era o terreno ordenado. E antes era tudo não ordenado, e agora, e quase nada ordenado, que havia poucas reservas. Hoje em dia morria a caça se fosse não ordenado. Claro. Não havia hipótese, porque nós tomamos conta de muita coisa, nós caçadores, enquanto caçadores, não tomamos só conta da caça, mas como tomamos conta das florestas e tudo mais. Isso aí são temas que já debatemos. Exato. Eu também sou, e é uma opinião ainda impopular em algumas camadas de caçadores, mas eu também sou a favor do ordenamento do território, porque a caça para mim é algo que tem que se semear e colher. Da mesma forma que há coisas no terreno não ordenado que eu não compreendo.
Por exemplo, eu não compreendo como é que não se pode caçar aos pombos no terreno não ordenado. Os pombos não são de ninguém. Tudo bem, eu posso cevar a minha reserva, mas um caçador que está num terreno não ordenado, que é só o que tem poucas possibilidades económicas, passa-lhe um pombo a jeito, não lhe pode atirar. Sim, Isso não faz sentido nenhum. Na minha opinião, não faz sentido nenhum. É uma coisa que não tem explicação, pronto. Mas as nossas leis estão, acho que estão desatualizadas nesse sentido. Eu, para mim, lá está, que defendo o regime ordenado, da mesma forma que vejo que nos poucos sítios onde a pessoa escolheu, o proprietário escolheu ser um regime não ordenado, há coisas que deviam poder acontecer e não acontecem. Mas este podcast não é sobre terrenos ordenados e não ordenados. Não, é só uma pequena introdução. É importante falar neles porque uma das coisas que mudou o paradigma da caça foi precisamente isso. Foi o fim do terreno não ordenado como o terreno principal de caça. O fim da era do terreno não ordenado. Torna-se difícil para os jovens caçadores. De alguma forma, os preços. Exato. As pessoas não têm noção dos preços que são. Sim. Fazer um jovem caçador é caro. É caro. Criar um jovem caçador é caro. Seja de caça menor, seja de maior. Se estiverem numa reserva associativa, que é das coisas mais económicas, é a dobrar. Está o pai e o filho. Sim. Depois as licenças é a dobrar. Os cartuchos é a dobrar. Portanto, pensem naquilo que gastam em cartuchos, é a dobrar. E aqui entramos logo num ponto, sem querer, que é o ponto que é a questão económica, sobretudo para os pais ou familiares. E as viagens? Exato. Tens de tratar da caça. Exato. Até é bom ter mais um par de braços jovens para ajudar. Isso é positivo e pode ser muito lucrativo. É essencial. Mas sai caro. Esse par de braços sai caro. E se nós queremos ter um futuro caçador, se é mesmo esse o nosso objetivo, ou pelo menos dar tudo para que, se esse jovem no final não quiser ser caçador, ao menos teve uma boa experiência e tomou uma decisão consciente conhecendo o melhor da caça, porque eu posso ter um filho meu ou uma filha minha, eu por acaso tenho uma filha, que fiz tudo para lhe mostrar a parte boa da caça e ela no fim decidir, não, mas isto não é para mim, está tudo bem. Mas pronto, eu fiz o melhor, fiz esse investimento. E como tal, é tudo a dobrar. Quando a minha filha estiver na caça comigo, é tudo a dobrar. São cotas a dobrar, são cartuchos a dobrar, é seguros a dobrar. E agora, por acaso, os jovens podem caçar com as armas dos pais, ao abrigo da Lei 50 de 2019, de empréstimo a título de confiança. Portanto, se estivermos no mesmo setor, eu posso lhe emprestar a espingarda. Os seguros pós-miúdos são 3 vezes. Quando a minha filha tiver 16 anos e tiver uso e porte de arma e for caçar, o seguro é 3 vezes mais caro. Não é o dobro. Não tinha noção. Passa a gastar 4 vezes. Aí não tinha noção. Se eu gasto uma média de 25 euros para mim, o seguro da minha filha vai ser 75. Porque é um menor. Pois. Eu compreendo que seja mais caro. Compreendo. Estamos a pôr uma arma numa pessoa que, perante a lei, ainda não é considerada idónea. Certo. Eu até posso compreender que seja mais caro. Eles já podem com 16 agora. Até com 14 no tiro desportivo, não na caça. Certo. Podem ter uso e porte de arma e armas em nome próprio. Acho bem o tiro desportivo, para aprender o que é uma arma. Exatamente. Um miúdo com 14 anos vá para o fosso partir pratos, chega aos 16, já vai muito mais corrido. Eu não vejo só nesse sentido. Sim, eu vejo no sentido de perceberem que é uma arma. Uma arma mata. Claro. Isso é que as pessoas têm que ter noção. Eu lembro que em miúdo fiz um disparate enorme que ia levando um tiro. Prender o casaco, Exato. Coisas parvas que aconteceram e mesmo assim ter aberto a arma, ter feito isso tudo, quando a fechei esqueci-me de tirar um cartucho e aconteceu isso. São coisas que acontecem, infelizmente. E posso dizer que ainda neste domingo passado, à data da gravação, tive um treino lá no campo de tiro de Vendas Novas. E estava connosco um miúdo, com 15 anos agora, com uma arma semiautomática de 10 tiros, a fazer tiro prático, e fez tudo bem e estava muito preocupado com a segurança. É isso. E é um miúdo que eu sei que, se estiver na caça, dali for caçar, vai estar com os olhos no cano da espingarda e nas pessoas que estão à volta. É muito positivo. Mas a parte económica, que é o que nós estamos aqui a focar agora neste momento, de facto é dispendioso para os pais ou tutores, porque é tudo a dobrar, algumas coisas não é a dobrar, ainda é mais. Sim, mas não se assustem, para quem está a começar, há forma de começar. Sim. Dentro de um padrão económico, há sempre forma. Sim, por exemplo. Ser criativos. Exatamente. Por exemplo, hoje em dia, com a carrada de espingardas que há um tio ou um primo que oferece uma espingarda porque tem 7 ou 8 e só usa 2, por exemplo, né? Temos montes de casos desses.
No caso dos meninos, há também a possibilidade de reciclar certos coletes que um gajo já não usa, e chapéus e não sei o quê. Eu tenho uma menina, não vou fazer isso. As senhoras é diferente. As senhoras têm ali um quê que os meninos não têm. Que se as queremos cativar, há ali um quê nas meninas que eu já noto. Aliás, das coisas que a minha filha mais gostou no percurso que tem feito, foi quando eu lhe pude comprar uma roupa para ela para a caça. E valeu muito mais do que qualquer lance de caça. Ela ir às compras da roupa para a caça. As meninas são diferentes. Pronto. Sim. Têm que ter aqui E até são diferentes a caçar. Também. São mais ponderadas do que nós. Sim. E então essa parte foi engraçado, porque eu tenho meninos na família, primos e sobrinhos, e os meninos são um bocado tipo qualquer coisa serve, querem caçar. Pronto. Querem dar tiros, mas eu acho... E as meninas não. Eu acho que nos jovens isso, voltando atrás, é importante saber lidar com armas, mas eu acho que para um jovem, e para cativar no início, é importante sabê-los cativar, ou seja, estar no campo. A arma vai ser a última coisa. Primeiro é saber para o que é que vão, saber ir ao campo e tratar dos fadores dos pombos e das rolas, ou dos porcos, ou do que seja, e verem resultados efetivos. Sim, sem dúvida. Irem lá, metes o fador das rolas, no outro dia vais lá e estás lá um bocadinho e vês os pombos e rolas a entrar. Se bem que as rolas agora não os podes caçar, mas isso não faz mal ver. É bonito de ver. Exato. O teu trabalho, e é isso que temos que incutir aos jovens, é o trabalho. Eu, noutra vez falava, tenho um primo meu, o Joãozinho, que eu mando cumprimentos e pedi autorização para falar do nome dele, que ele fica todo contente. Ele está agora com 14 anos e lembro de irmos caçar, fazer esperas, e o pai dele ia afinar a arma. Ele disse, olha, vens comigo. E ele perguntou, vais aonde, Gonçalo? Nós vamos tratar de ceifadores, vou com o teu tio. Então vou convosco. O pai, então mas tu vais-me deixar sozinho. E ele só o encanto de ir na carrinha lá connosco para ir tratar de ceifadores e ver como é que estava o ceifador e deixa-me fazer, deixa carregar, foi qualquer coisa de extasiante para ele do que estar a ver o pai ir afinar uma arma. Exato. Para mim deu-me um gozo excepcional. Exato. E pronto, e sem querer já estamos aqui a falar num segundo tópico, que é como é que estimulamos os jovens, hoje em dia, para os levar à caça. Eu com a minha filha tenho muito de tratamento de cevadores e de ir ao campo durante o dia e mostrar-lhe as coisas do campo. Por exemplo, já falei disto de outra vez e relembro aqui esta história. Um dia fui caçar aos tordos, um dia que não havia tordos. A minha filha até se deixou dormir na cadeira. E a minha filha não acorda com os tiros. E, entretanto, ela acordou, já tinha lá um tordo. Ela disse, opa, ainda não deste nenhum tiro. Então olha lá para aí. Ela olhou para cima, para a piola, e tinha lá já um tordo pendurado. Como é que mataste e tal? Entretanto, como não havia de caça, estávamos por ali. Ela levantou-se, andou ali um bocadinho. Não havia tiros nem nada. E ela viu um monte de lenha, tipo uns galhos que é para queimar, de lenha de uma árvore. A árvore deve ter sido podada e juntaram ali para depois queimar no inverno, em altura propícia, não é? E ela disse assim, olha, aquilo é uma cama de uma raposa. A minha filha imaginou que as raposas dormiam numa cama tipo parece um ninho dos pássaros. Eu disse, não, as raposas dormem numa toca, num buraco no chão. E entretanto eu começo a ver uma linha que os tordos poucos estavam a passar à minha frente e cheguei-me na minha porta uns metros para a frente. Aquilo era uma linha, eu para a frente ou para trás podia-me mudar, para o lado é que não. Certo. E avancei, e o que é que eu encontro ao pé da vedação? Uma raposeira. E chamei a minha filha. Filha, anda cá. Já nem quis saber dos tordos. Se calhar não, passaram alguns que eu não atirei. Porque, entretanto, a minha filha imaginou que era a cama de uma raposa e eu tinha uma cama de uma raposa mesmo em frente à minha porta, só que não vi. Porque aquilo tinha lá ervas à volta. Só quando me desloquei uns 10, 15 metros para a frente é que vi, então, lá a raposeira. Olha, filha, anda cá. Estás a ver este buraco? É aqui que as raposas dormem. E ela ficou a espreitar lá para dentro e tal. Aquilo fez muita confusão. Mas está aqui uma raposa aqui dentro? Provavelmente está. E provavelmente está a dormir. Porque elas dormem de dia e andam de noite. Aquilo foi uma coisa que para mim valeu mais do que sei lá quantos tordos naquele dia. Ela fica a imaginar tudo. Porque a minha filha fala numa coisa, né, da imaginação dela, que estava errado. Mas
pronto, na imaginação dela era ali que uma raposa dormia, ali, anafadinha, ali nas lenhas, né? E eu quis-lhe explicar o que era, sorte do destino, ou sei lá, ou não sei. A caça tem destas coisas, não é? Que não se explica. Tinha uma raposeira em frente à porta. Epá, isso valeu-me tudo. Eu já cacei montes de vezes com a minha filha. Nesse dia matei 2 tordos, ou o que é que foi. E, no entanto, é das caçadas que eu lembro mais e com mais saudade e com mais curiosidade, porque foi uma coisa completamente inusitada. E acho que este tipo de coisas, de puxar pela curiosidade e de alimentar a curiosidade dos jovens, hoje em dia, conta muito. E, epá, às vezes é enfadonho, às vezes os miúdos não deixam de ser miúdos. Eu só tenho um jogo instalado no meu telemóvel. Quando a minha filha está aborrecida, ao fim de algumas horas ali, eu tenho que pegar no telemóvel e dizer, olha, joga lá um bocadinho. Agora jogas aqui 10, 20 minutos, porque eu sei que as crianças são crianças. Tu aborreces numa montaria se não dá nada, imagina uma criança com a imaginação que tem. Exato. Eu sei que se tiver pássaros para apanhar, que é um dia que a caça está a dar, ela nem pede o telefone, nem quer saber. Ela quer é saber quantos é que tenho, se é de asa vermelha, se é se é comum. Ela está preocupada é com a caçada. Aquilo estimula o suficiente. E a minha filha tem 7 anos, quase 8, portanto, para quem esteja a ouvir o podcast e esteja-se a questionar. Uma criança de 7 anos. Mas há aqueles dias que não há nada. E, pá, por mais que nós tenhamos estas curiosidades, como foi o caso da raposeira, as crianças não deixam de ser crianças. E não os podemos, às vezes, cortar destas coisas que esta geração tem e que nós não tínhamos. E então, lá vai, olha, agora jogas um bocadinho e tal, depois daqui a bocadinho paramos, depois eu invento qualquer coisa, entretanto vou pensar enquanto ela está ali a jogar um bocadinho, vou pensar em qualquer coisa. Houve uma caçada de abertura aos pombos, que foi muito fraca, infelizmente, e eu levei a minha cadeira, uma cadeira deste género, de fechar, e levei um banquinho. E ela ficou sentada na minha cadeira. Entretanto, estava um caracol a subir pelo banco. Ela descobriu o caracol, entreteu-se uma manhã inteira a mudar o caracol de um lado do banco para o outro. E o caracol atravessava, em vez de descer por ali, não, atravessava o banco outra vez. E foi uma manhã inteira a mudar o caracol de sítio, sem lhe fazer mal. Pronto. Só que ela dizia, não é para aí, fica deste lado. E só desce por aqui que é mais perto. A falar com o caracol sozinha, epá, não havia pombos. Um caracol entreteve uma criança na era dos telemóveis. E depois eu pude dizer, olha, isso é um caracol da pedra. Esses são muito bons para comer. E isso aproveitei, ou seja, aquilo que foi o que despertou curiosidade e alimentei essa curiosidade. E às vezes é mais fácil deixá-los seguir o caminho que eles trilham do que propriamente nós induzirmos um caminho ou desfazer. Sim, é deixar correr as coisas. Exatamente. Forçar, não. Enquanto estás a olhar para o caracol, passa aqui um pombo, não vês. Se a miúda quer ver o caracol, alimentar a curiosidade que eles têm. Há pessoas que não nasceram para a caça, ponto. Exato. Nós não podemos obrigar. E ela um dia, há uma coisa que a minha filha um dia pode não ser caçadora. Certo. E eu perdoo-me não ter conseguido criar uma caçadora. As mulheres fazem muita falta na caça, mas eu perdoo-me. Agora, um dia mais tarde, ela me dizer assim, eu ia para a caça contigo e eu não gostava. Isso eu nunca me perdoaria. Certo. Porque eu faço ali uma certa força para ela ir comigo. Mas eu quero que ela retire dali algo positivo para além do tempo que passa comigo. Sim. Hoje em dia, no mundo dos ecrãs, o facto de levarmos os filhos para a caça, ou familiares, sobrinho no teu caso, é também um bom motivo para os desviar dessas práticas sedentárias e caseiras, quando os miúdos precisam de sol, precisam de rua, precisam de terra, precisam de campo. Mas essas tecnologias, desculpa interromper, também servem para cativá-los. Exato. Sim, é uma da forma de trazer Tens aqui o exemplo. Tu antigamente tinhas um par de binóculos daqueles que focavas para ver mais ou menos. Exato. E eu aí, por exemplo, as tecnologias, posso puxar o caso do meu sobrinho que tem 21 anos. Quando começámos a fazer esperas, aquilo que ele esperava com o pai era no escuro, à antiga, com um farol motorizado e com uma caçadeira, e o pai deixava-se dormir. O miúdo, felizmente, que até tem algum vício. Mas no dia em que eu fizemos uma espera e eu lhe pus um monóculozinho simples, 500 euros, e ele começou a ver lebres, sacarrabos, começou a ver outro tipo de animais, circular a toda a hora, que ele não tinha hipótese de ver. De repente, as horas passam e ele não deu por nada. É verdade. E ele fica a pensar. E depois vai-me mostrar. O meu monóculo está agora. O meu sobrinho agora está a caçar. Portanto, é o salvador dele. Até fomos caçar
há pouco tempo e ele é que, pronto, conseguiu um javali. Eu, por acaso, fiquei em frente a uma charca. A única coisa que cacei foi uma imagem no térmico de um casalinho de patos a namorar, que tinham pousado ali à minha frente. Mas quando descobriram que tinham lá um mirone a filmar, foram-se embora muito zangados. Quem é que estaria, quer dizer, num lago ao luar com a namorada e de repente está um gajo a espreitar para o monóculo, quem é que não ficava chateado, não é? Exato. Até eu ficava chateado, quanto mais o pato e a pata. E então, eu de repente, depois, entretanto, passado um bocado, pronto, ouvi um tiro, o meu sobrinho conseguiu um javali, mas ele filmou vários. Ele filmou um grande, com o monóculo térmico. Esse é que lhe tirou o sono. Não foi o que ele capturou. Porquê? Porque tinha lá o monóculo, para além da mira digital, tinha lá o monóculo e andou a espreitá-lo mais de quanto tempo, e ele fez-lhe uma ganda finta, o porco deu-lhe lá uma ganda volta, e ele sempre com o sentido nele, e esse é que foi o lance. O outro ele deu o tiro... caçar. Exatamente, o outro ele deu o tiro, matou-o, mas o lance da caça não começou aí, o caçar não começou aí, e o outro levou a melhor. Mas ele agora caçou esse porco. Se calhar daqui a uns aninhos acontece disso outra vez e os que estão no cefador, ele deixa-os passar. Eu digo-te uma coisa. E pensa, aí, amanhã vou buscar o grande. Isto foi o exemplo máximo de que a tecnologia é boa e má. Porque se ele tivesse uma mira térmica, ele tinha lixado aquele porco. Aquilo era numa zona ramalhuda de sobreiros, o iluminador não dava para ligar, fazia reflexo com a mira digital, ele não o conseguia ver, mas com o térmico via, conseguia identificar perfeitamente e ele era bem grande. Mais dois, era um porco que andava com dois atrás, mas eles não chegavam muito perto, devia ser um macho, porque eles andavam tipo no rasto, mas não ao pé, como as varas. Eu já vi um porco usar assim uma porca que entrava ao cefador para fazer escudeiro como sim, andavam assim no perímetro. Ele deixou-os entrar, até que eu fiz quase os 10 dias seguidos de espera, não, era só de mira normal. Ele meteu a cabeça de fora, só víamos o vulto, não deu para atirar. E a porca entrou, ao terceiro, quarto dia, ele já não deixou a porca entrar. Saiu a correr até que chegou àquela pontinha de mato em que já se podia ver, aí travou, mas foi sempre a berrar com a porca, nunca tinha visto na minha vida. A berrar até que chegou a essa ponta, calou-se. A porca fugiu com os leitões, depois demorou 2 horas a chegar ao pé do cefador e nunca entrou. Esses não chegam velhos por acaso. E o puto, uma pica do caraças, filmar, a ver se o porco dava alguma aberta de lhe poder mandar uma ginja. Entretanto, ele começa a ouvir, engraçado, nas costas, porque aí é que estava o cevador, esse porco grande andou sempre nas costas dele, no mato, cerrado, com estevas e com sobreiros com ramos muito baixos, para caçar digital é difícil. E ele com uma pica do caraças, com o meu monóculozinho barato que eu lhe emprestei, mas a mira digital não chegava lá. Então aquele porco não ficou. Depois começa a ouvir coçar nas estacas da vedação. Havia lá as fregas, e que vê-se que os porcos esfregam lá, de sobreiros caídos, com cortiça assim áspera e tal, e barrados, que eles coçavam-se lá, mas aquele porco esfregava-se era nos paus da vedação. Estranho. E ele ouviu a rede, que os arames fazem barulho. E virou-se para trás, viu aquele ali a jeito todo escramuladinho, como nós dizemos no Alentejo, ali na aberta, não, é já este. Era um machote bom, mas não era velho, não era grande, mas era um macho. Assim, cabelo arrepiado e tal, daquele macho de montanha, assim, com as costas musculadas, mas magrinho, e com o pelo comprido arrepiado. Tipo aquele pelo de arame não era denso, não era um pelo de inverno, era um pelo fino, e via-se a pele por entre os pelos, mas comprido e grosso, aquele pelo de arame. Era um porco muito, com um grau de pureza muito elevado em termos de apuro do animal em si. Apesar de ser um porco pequeno, não tinha dentes, mas era um porco bonito. Deu uma foto muito bonita, porque era um porco bonito, com pose, como tinha aqui o pescoço muito arrepiado, fez uma pose muito bonita depois na foto que ele tirou. Ele meteu assim de pé, depois o pescoço arrepia todo, ficou muito giro. E o puto, quer dizer, coitado, cá com um cabedalão, não é? Fez ali um lance. Mas o que ele queria não ficou. Ora, ficou com um vício ainda pior. Anda lá a tratar daquilo todos os dias. Não ficou ainda. E às vezes, pode ser que escorregue. Nestas idades até é bom que não fiquem. Pois. Ou então não. Porque se ele se habituar a caçar aqueles, ele não tem que andar a atirar aos outros. Ele vai com um objetivo. Eu quero este grande. Claro. E vai ganhando a estaleca. Também tem que se atirar aos outros.
Nós sabemos aquela coisa do dedo nervoso ao início, quando começamos Não, ele foi a estreia. Ele tinha aquilo, o objetivo do dia era estrear o cevadouro. O primeiro abate ali com a carabina dele. Então esquece. Primeiro abate com a carabina dele. O dedo estava muito nervoso. Exatamente. E ele queria... E depois é assim, ele já teve outro cevadouro, caçou com a minha carabina. Estávamos os dois, ficaram dois. E o miúdo tem sorte. Geralmente, quando é as primeiras vezes, fica logo. Ele tem sorte nisso. Mas ainda bem que não ficou aquele. Porque ele ficou com o vício do caraças. Agora está a trabalhar para meter e lá isso outro. é que fez... Isso é que lhe deu o vício, não foi aquele. Que nunca falta comidinha, porque esses voltam. Não, nós temos lá dispensador. Aquilo está tratado... Aliás, posso dizer que naquela reserva não há cevadores tratados como o meu e o desse miúdo, porque sou eu que dou as dicas. Pronto. Não há. Não sou melhor que ninguém, certo. Mas eu sei que a malta ali não aposta muito nas esperas. É a mesma coisa que eu... relativamente, por exemplo, a um caçador de caça menor. Eu ia ao contrário, dizia-te que era o pior. Porque há lá pessoas muito melhores que eu. Caçar ao pombo de negaça. Sim, sim. Há pessoas que me podem ensinar anos e... Agora, esperas, em comparativamente aos meus colegas de reserva, eu sei que tem ali... Há ali uma outra pessoa que também trata bem, não trata igual a mim, mas também trata bem, também faz um bom trabalho. Mas somos 4, em 60 sócios, portanto. E o puto está com um vício do caraças. E é assim que tem que ser. Tecnologia também, portanto, já tocámos nas circunstâncias do passado versus futuro e que os desafios que esta geração tem, na questão dos custos, e agora tocámos na tecnologia. Que mais é que é importante falar aqui para garantir que começamos a fomentar mais os jovens na caça? O que é que podemos acrescentar mais a esta conversa? É uma boa questão. Porque... Para puxar jovens à caça. Temos também aqui uma questão, já agora, que aproveito para salientar, relativamente aos custos. O Ministério... quando houve o governo da Geringonça, houve alguns partidos mais extremados que achavam que nos iam fazer muito mal ao colocar o setor da caça e o ICNF no Ministério do Ambiente. E só nos fez bem, porque nós assim tivemos acesso a fundos ambientais e pudemos, com esses fundos ambientais, baixar o preço das cartas de caçador. O ICNF tem feito essa parte de colocar as cartas de caçador para os jovens abaixo dos 25 anos, se eu não estou em erro, muito baratas. E é importante salientar. Portanto, se o vosso filho, sobrinho ou enteado for tirar a carta de caçador, se calhar vai pagar 20 euros. Eu paguei 60. Certo. Portanto, não sendo muito dinheiro, é uma grande ajuda. E lembrando que, tirando a carta de caçador para a arma de fogo, inclui também os arcos e bestas e, portanto, abre logo aqui uma possibilidade de caçar com arco ou caçar com besta. Porque é uma alternativa boa e... Sim. E pouco explorada em Portugal, que eu Exato. acho. Eu cheguei a treinar. E que dá também uma certa emoção, dá uma certa... É preciso que o terreno ajude, que seja um terreno propício a caçar com besta ou com arco. Mas tudo se consegue, João. Exato. Ou então poder pôr um palanque muito alto. É isso, tu fazes esperas e há pessoas a caçar na zona da Lausanne, aquilo é fechado, não é? Sim. O ideal é estar... Se o terreno é difícil para caçar perto, o ideal é pôr um palanque muito alto. Ou alto, quanto baste. O palanque, quando tu dizes o palanque, tu agora tens aquelas cadeiras. Sim, móveis. Mas o palanque fechado até pode ficar tipo com 1 metro de altura, porque se tiver portas e janelas, sim, mas o nosso cheiro quase não sai. O que eu digo é que estás a 4 ou 5 metros de altura, mas tu não sentes um porco. E eu acho que isso é um desafio bom para os jovens hoje que começam a caçar. Porquê? Porque vais errar muito. Até nós, se formos, vais errar muito. Mas sim. Também vais aprender muitíssimo. A partir do momento que, por exemplo, tu começas a caçar com arco, porque tu estás a fazer uma espera com arco, tiras ali 15 metros. Sim, 15, 20 no máximo. Com arco é complicado e tens que fazer muito treino. Eu já estive a treinar com o tiro com arco, o compound, estive a fazer uns treinos. Aquilo não é de chegar ali, puxar e disparar e está lá no meio. Sim, não é tiro ao boneco, aquilo tem ali um bocadinho de trabalho. E depois tens de contar. Uma coisa é disparares no papel e outra coisa é estar no campo. Para nós é complicado, para um jovem na caça que precisa de ganhar essa estaleca, precisa de errar, como todos nós precisamos de errar, vai ser mais difícil. Tu começas a ver o javali. Eu lembro que era miúdo, eu não dormia quando era dias de montaria. As primeiras vezes que ia,
Eu comecei a ir à caça à maior em 99, 2000, foi uma espera que eu fiz. As primeiras vezes que eu ia, eu não dormia. Basicamente a pensar, amanhã, será que é amanhã que me sai um porco e não sei o quê, uma vara e não sei o que mais. Uma pessoa fazia assim filmes na cabeça. Sim, sim. A nossa imaginação é sempre melhor que a realidade. Daí eu também ter há bocado falado de alimentar a curiosidade dos jovens. Porque a imaginação é sempre melhor que a realidade e vai levá-los sempre por caminhos a imaginar coisas que os vão seduzir muito mais que a realidade. E depois, mais tarde, com o tempo, apaixonam-se, percebem a realidade como ela é e apaixonam-se por ela. Eu aproveito para fazer aqui um parênteses que também acho que é bom dizer, que é, da mesma forma que falámos que no passado a renovação era gratuita e tal, há aqui uma geração intermédia que é a minha. Eu tenho 38 anos, à data que gravamos aqui o vídeo, e eu entrei na caça já com quase 29. Certo. Portanto, eu tenho pai caçador, avô materno caçador. Isto não se devia dizer, mas é a verdade. Ele hoje está reformado e já está no lar, mas grande transgressor. Foi sempre o diabo dos guardas florestais. Eu não digo isto com orgulho, mas é a realidade, sim. É o que é. Se calhar até por isso nunca me levou com ele e nunca incutiu em mim o espírito da caça, porque não queria que eu fizesse aquilo que ele fazia. O meu pai, diria que ele não foi caçador até muito tarde. Portanto, quando eu comecei a ter idade para ir à caça, ele já quase não caçava. Foi por uma questão de desencontro de gerações e não de querer ou não querer me levar. Não é... Mas há aqui uma questão que eu, de facto, vi na minha geração, os pais da minha geração. Muitos tinham armas, mas achavam que os filhos não deviam ter contacto com armas. E isso, hoje em dia, eu, tendo a idade que o meu pai tinha e tendo filhos, vejo que isso é errado. Que não é o melhor caminho. E tanto que eu desde cedo, quando a minha filha começou a ter compreensão e eu comecei a ter confiança, por exemplo, eu deixava uma faca em cima da mesa e eu dizia, vou deixar isto aqui e tu não podes mexer. Isto corta. Isto faz dodói. E, felizmente, pude confiar, transmitir essa responsabilidade e consegui, portanto, nós temos que testar, não é? Ver se é viável ou não. Nós, claro, enquanto adultos, temos que ter esse discernimento. E o que é certo é que comecei a incutir isso. A minha filha, se é uma faca, não mexe. E se eu lhe pedir até às vezes, porque eu faço esse teste, olha, passa-me a minha navalha. Pega pelo cabo, com um jeitinho, e vem cá trazer ao pai. Agora já com 7 anos, portanto a idade já é outra. Ela na faca já usa faca, na escola já usa facas que não cortam, para começar a cortar a comida e tal. Portanto, eu digo, olha, pega com jeitinho no cabo, olha que está bem afiado, tanto cuidado, e ela pega e tal e vem-me trazer. Para ela sentir que eu lhe estou a dar a confiança, porque já sei que ela sabe o procedimento, que é não mexer, só mexer com a minha autorização e trazer-me. Há de chegar a uma altura que eu hei de arranjar uma faquinha, tipo umas que estão ali, pequenininhas, se calhar até vou gastar um bocadinho antes de lhe dar, sim, e vou-lhe dizer, olha, está aqui, quando fores para a caça com o pessoal, para ir para a caça comigo, para não andar sozinha com aquilo, está aqui a tua faquinha da caça. Há de receber a primeira. Sim, curtir algum tipo de responsabilidade. Exato. Já sabes que tens de ter cuidado, se lhe fores mexer, ela está fechada, se fores mexer para alguma coisa, é comigo, é na minha presença, é para eu ver, pedes autorização, abres, mas ela é tua, andas tu com ela. Eu já sei que ela não vai mexer. Vamos incutindo a confiança, vamos testando e vamos vendo se dá. Há miúdos mais difíceis que outros. A gente sabe, não é? Mas pronto, vamos incutindo isso. Liberdade, responsabilidade. Liberdade, responsabilidade. Vamos dando um bocadinho de liberdade, vamos aumentando um bocadinho a responsabilidade. Eu defendo isto. A liberdade e a responsabilidade, o pesar entre uma coisa e outra, faz-se através da meritocracia. E isto, para mim, são talvez os 3 maiores valores que me regem. A liberdade, a responsabilidade e a meritocracia para equilibrar uma coisa e outra. Para mim são uma santa trindade, por assim dizer. Uma trifecta de valores que é importante e que eu utilizo como molde. Cada um terá os seus e eu não sou aqui dono da verdade. Mas isto para explicar o quê? Na minha geração, eu sou de uma geração que vem a descobrir as armas já por uma exposição não ao serviço militar obrigatório. Sou do primeiro ano que fez Dia da Defesa Nacional e o ano anterior ao meu acho que não fez nada. Nem Dia da Defesa Nacional, nem inspeção, não fizeram nada. Eu fui do primeiro ano, portanto os nascidos em 87 foram os primeiros que fizeram Dia da Defesa Nacional.
até uma experiência engraçada. Eu depois fui para a tropa voluntário, mas fiquei inapto, com um problema na coluna, porque na altura tinham muitos e então despachava o pessoal para casa. Pois. Foi o que foi, mas pronto, mas não fiz serviço militar, nem obrigatório, nem voluntário, nem de natureza nenhuma. O que é que me vem despertar o interesse pelas armas? E por consequente pela caça? Foi a cultura pop que nós temos. Os livros, os filmes, os desenhos animados, portanto, as séries, sendo que eu, por interesse, como o meu interesse é muito na base da engenharia, na base da física, ou seja, o que é que mexe ali dentro da arma, como é que ela funciona, o que é que processos físicos e químicos é que estão ali implícitos para aquilo funcionar, eu facilmente expurguei a violência da arma. Porque há quem se apaixone pelas armas, infelizmente, esta cultura tem esse subproduto quando não é feito, quando não há um acompanhamento, quando não há ali um contexto, que é de que o gosto pelas armas é o gosto pela violência. E é algo que não podia estar mais desconectado. Primeiro, há pessoas que são muito violentas e nem sequer é com armas de fogo, e são pessoas capazes de ser violentas de qualquer maneira, não precisam ter uma arma de fogo para ser violentas, né? E depois porque as armas são engenhos que servem para disparar. Ponto. Eu venho de uma cultura que fui exposto pelos videojogos e tal, e pelos filmes, pelas séries, pelas bandas desenhadas, por aí afora. Como é que tu foste ao encontro das armas da Exatamente. primeira vez? No meu caso foi uma conversa à mesa de o teu avô tem a arma em detenção domiciliária, não quer caçar, a arma tem que ir para alguém. Ou então vai para a polícia para destruir. E eu, um certo dia, passei-me da tola e disse, não vai. Eu vou documentar e vou ficar com a arma. E tirei licença só para ficar com a arma do meu avô. Só. O meu avô materno, o tal que eu falei. E foi aí que começou toda a minha história. Porque um dia à mesa, num almoço, eu disse, não se vai dar a espingarda à polícia. Eu vou ficar com ela, vou-me documentar e vou ficar com ela. Tirei carta de caçador, sem nunca ter ido à caça. Tirei o ziporte de arma e andei 1 ano e tal só a ir ao campo de tiro fazer tiro aos pratos. Gostava de tiro, gostava de armas. Estava num desporto que também tem a ver com armas, que é o airsoft. E também tem a ver com o campo. Portanto, eu já tinha aquela coisa de ir para o campo, de andar com os pés molhados. Mas a questão das armas é mesmo essa. Os jovens não têm que ter armas só para caçar. Exato. Pode ser o tiro ao prato, pode ser tiro desportivo. Tiro de precisão, pode ser pelo colecionismo, embora eu acho que o colecionismo é um complemento destas duas coisas. Um caçador mais tarde complementa com o colecionismo, um atirador mais tarde complementa com o colecionismo, ou os três. Acho que o colecionismo... São raras as pessoas que são realmente só colecionadores e que têm perfil para ser só colecionadores. Mas existem também, e não estou aqui a desfazer do colecionismo, que é uma coisa muito importante. Mas existe e está lá. Eu descobri as armas dessa forma e na minha geração, e eu aqui a trabalhar há 5 anos, há 7 já, no setor armeiro aqui há quase 5, eu vejo muita gente da minha geração a entrar agora, e alguns já entraram, como eu entrei, que não tiveram pai caçador, não tiveram avô caçador, e foi o gosto pelas armas e pelo tiro que os fizeram caçadores. Mas era aí que eu ia pegar. Desculpa interromper. Não, mas diz. Eu conheço quem não tem qualquer referência de caça e entrou para a caça. E eu vou-te perguntar a ti, por exemplo, imagina-me a mim um jovem que até despertou alguma curiosidade pela caça. De que forma é que me posso dirigir a alguém ou que me posso iniciar? Qual o melhor caminho para fazer para me iniciar nisso? Aquilo que eu acho que é a grande barreira para estes caçadores que eu estou a falar, que na realidade vêm para a caça por gostarem de armas e fazem prática de tiro no campo de tiro e tiro de carabina na carreira de tiro e tal, é de facto encontrar reservas ou encontrar caçadas ao dia. Melhor é sempre municipais. Sim. Se estiverem numa zona de caça. Mas muita malta aqui de Lisboa e tal, e tem alguma dificuldade em encontrar os locais. Às vezes, eu até gostava de caçar, dizem-me sempre duas coisas. Porque apesar de não serem pessoas jovens, são jovens na caça. E daí também seria importante falar aqui
no podcast e é bom Sim. fazer esta nota de rodapé. Estamos a falar de pessoas que já não são jovens, mas na caça são jovens. Não é? E estas duas dificuldades, quais é que são? Eu gostava que alguém fosse comigo, portanto o acompanhamento, e eu não encontro reservas nenhumas onde possa ir, e não há informação sobre reservas, sobre vagas, sobre sítios onde eu possa ir ao dia, ou comprar à época. Eu normalmente tento apoiar, quando é caça maior, eu geralmente sei a quem mandar as pessoas. Sim. Há pessoas que fazem esperas ao dia, há pessoas que vendem aproximações ao dia, as aproximações é ao dia, não é à época, né? Sim, mas mesmo as esperas, para quem nunca fez, tem que ter algum tipo de acompanhamento. Sim, mas as pessoas que vêm em caminho podem dar algum acompanhamento. E quando eu dizia aquilo de há bocado, de não é só ir lá caçar, a caça começa antes, a caça começa em preparar as coisas. Exato. E em ter confiança com o equipamento, já falámos aqui também. Nada serve comprar uma caçada ao dia se a mira não está bem afinada, se o atirador não está bem afinado com a arma e acha que está confiante. Se não tem confiança na carabina ainda para dar um tiro num javali, não vão comprar essa caçada. Vão comprar idas à carreira de tiro. E vão dar mais tiros, gastem mais balas. Sim. E quando chegarem a um ponto que dizem assim, eu tenho confiança para ir lá. Porquê? Porque mesmo tendo a confiança no máximo, quando entrar o javali, é o coração a 200 e vou fazer um tiro como nunca fizeram. Isso aconteceu comigo, acontece contigo. Eu já larguei a arma, por causa, olha, daquele javali que eu estava a dizer, de entrar e ele dar comigo e começar a berrar direto a mim. E eu, a primeira coisa que fiz foi, larguei a arma e pensei assim, não, Gonçalo, vais-te acalmar. Exato. Está com uma arma, se eu o vejo, eu não consigo acertar. Meti a arma, assim, não estou com a arma, vou-me acalmar. Acalmei-me, baixei o ritmo e depois lá segurei a arma e ele não apareceu ao encontro. Mas não faz mal, foi caça. É assim, voltei no outro dia. Exato. Mas é assim Voltei no outro dia. Mas... é assim que a caça de espera nos cativa. Sim. A questão de caçar, estas são as duas maiores dificuldades que eu encontro. E outra coisa que eu faço também, que não é o mais barato, mas é muito prático, é que recomendo o site Capital Cinegética. Porque é um site que tem uma série de caçadas listadas. Mas para a caça menor tens largadas sempre. Sim, exatamente. Sítios, acho que é o melhor para se iniciar, quem quiser, aquelas largadas já postas no campo. Exato, e a largada tem uma coisa, geralmente as largadas que é de porta, portanto com enxotas, dá para levar alguém. As portas geralmente são para 2 ou 3 armas. E dá para ir uma pessoa experiente com o novato. Aí dá para tentar com alguém, olha, pá, se não te importasses, um dia fosses a uma largada comigo e tal, e tentar articular com alguém que queira ir já mais experiente, porque é sempre bom. É uma grande forma de introduzir as pessoas à caça. Digo na menor, porque muitas vezes há aquela associação que também gostam dos cães, há aquelas largadas postas no campo. Sim, que se caça de salto. Não é preciso referir nomes, porque é grande a nível nacional. Se tiverem dúvidas, contactem o João. Exato. Que ele sabe ajudar nesse sentido. E o Capital Cinegética também tem lá, às vezes, coisas listadas do género. Sim, há para tudo. Exatamente. Aí é espingardarias, deve-se contactar muitas espingardarias. Sim, se não tiverem ninguém... mas eu falo por mim, por exemplo, nós aqui às vezes temos dificuldade em recomendar. Esperas temos onde recomendar, aproximações temos onde recomendar. Depois há coisas que não temos bem onde recomendar. É difícil. Até para nós, queres ir aos patos, onde é que tu vais? Exato. É difícil. Eu por exemplo, ir aos patos só tenho um conhecido. Só tenho um sítio onde eu digo que se quiser vou. Senão se calhar vou fazer como os outros. Queres ir aos pombos? Nem tu sabes. Exato. Pronto. Por exemplo, mas lá está, ir uma vez aos pombos eu não tenho onde recomendar, a não ser uma municipal, uma coisa assim. Certo. E eu tenho conhecimentos aos pombos, mas vendem portas à época. Sim. São reservas que vendem à época. Há muito. Ao dia, talvez 2, 3 caçadas talvez se consiga. Pois, mas lá está, é complicado, até porque é uma modalidade de caça que não é a regra. A venda de caças ao dia, sobretudo nas turísticas, não é a regra. Certo. A não ser, por exemplo, nas aproximações ou nas montarias. A montaria também é no próprio dia. Sim, aproximações, montaria, tudo o que seja caça maior é mais fácil. É mais simples. A caça maior parece-me a mim que é o que cativa mais a malta hoje em dia nova que entra na caça, que sejam jovens ou já para lá de jovens. Se calhar pelo próprio
pelo próprio invólucro. É muito o que usas nos videojogos e tudo, portanto, dá outro sim, impacto. sim. Não, e o conceito de caça hoje em dia, até mesmo na cultura pop, nos filmes, nas séries, quando se vê um caçador ou alguém a caçar, geralmente anda atrás de um bicho Com as grande. miras E anda atrás de um bicho grande. Não se vê não saiu nos últimos 10 anos, se calhar, um filme ou uma série que retratasse em algum episódio, em termos secundários, um caçador que andasse aos coelhos. Pá. Não. Isso nos outros continentes, geralmente, quando se mostra um caçador, anda à procura de bichos grandes. E então, como tal, eu acho que também vai daí. Sim, Eu fiz-me caçador por causa do tiro de montaria aos javalis. Eu praticamente não faço montarias. Adoro as esperas. E eu já tinha dito isto. O meu pai, quando eu me fiz caçador, ele disse-me: se tu fores realmente meu filho, quando deres 2 ou 3 tiros aos tordos, estás lixado. E ele tinha razão. Eu adoro o tiro ao tordo. Então, se vierem picados de tiro de outras portas, então aquilo é que é o tiro que me enche o miolo. O tordo houve um tiro do outro lado e já está a fazer um rodopio. E esse tipo de tordos, para mim, aquilo é aquilo que me enche. Que eu estou a correr o animal, mas o animal não vai certo. Pronto, eu nunca há uma pica do caraças. fui pelo, eu gostava mais de tirar à pena. Aos tordos, aos pombos, à perdiz. Exato. E à rola. A rola é um tiro muito bonito. Às rolas eu já vi muitas. Já tratei de um cevador. Era tão chato. Eu cheguei a estar a tratar do cevador e aquilo tinha lá umas mimosas e assim, baixinhas, uns carrasqueiros e assim, umas árvores tipo uns salgueirinhos pequeninos, que aquilo era ao pé de uma linha d'água, assim, desviado uns 20 metros. E era um aceiro, era nesse aceiro onde estava a palha e a comida e não sei o quê. Uma árvorezinha, tipo, mesmo para a oliveira não era muito grande. Seriam de lá 60 ou 70 rolas. Estavam feitas ali àquilo. E não foi há muitos anos. Foi antes do Covid. E, no entanto, não cheguei a caçar. Não cheguei a caçar às rolas, mas tratei. Lembro de uma caçada em jovem que eu nesse dia tive para desistir da caça. Mas nunca desistam. Sejam teimosos como eu fui, porque eu era daqueles... Eu não sou grande atirador. Menor e maior, eu sou normal. Não acertava num caminhão parado, não é? Então, tu és como eu, também de espingarda pegas-lhe mal. Por acaso eu agora já estou a melhorar. E eu estava-me a chatear e não acertava. Disse ao meu pai: eu vou deixar a caça. Já tinha dito 2 ou 3 vezes, não acertava nada. Ele vem aqui para o meu lado. Ele deixava-me lá a caçar num sítio no outro, sempre encartado. Mete aqui ao meu lado, vem uma rola. Mas o que é que estás a fazer? Eu, tirar a rola. Está bem, mas a rola vem. Tu mal a vez já estás a atirar. Deixa a rola. Vais só atirar quando eu te disser. E eu, está bem. Ele vem uma rola e eu já... Está quieto. Deixa estar quieto, não te mexas. Vem a rola. Pau, atirei, acertei. Foi logo ao chão. O que é que foi isto? Ele, é só deixares entrar. Exatamente. Tu estavas-lhe a atirar a uns 60 ou 70 metros de distância. Que eu vou dizer que sou ao contrário. Eu erro caça por ser murros adentro. Deixar entrar demais. Mas eu por acaso até acerto melhor à distância. Mas... eu não os deixava chegar perto. Estavam longe, eu quase que não os via. Já estava a dar tiros. Só estas inocências de miúdo. Exato. Depois de acertar na primeira rola, esquece. Por isso o acompanhamento é importante. Esquece. Quero aqui falar também de uma coisa que prejudicou a caça e que se podia fazer, e até que se podia fazer logo com os miúdos aos 14 anos, porque era tiro desportivo. Exatamente. E que foi a modalidade que deu origem ao nome trap. Nós hoje em dia, quando falamos em trap, falamos em tiro aos pratos. O nome trap, sim, que nasce do tiro aos pombos, do tiro ao voo. Que é, eu podia ir para um campo de tiro, aquilo paga-se à unidade, até, ou pagava-se, que agora já não se pode praticar. Sim. E tirava-se a pombos stand da caixa. E isso era uma grande ajuda para os miúdos. Porque estava a tirar um bicho que esses animais não eram criados para matar, eram animais que não tinham apuro para a columbofilia e eram vendidos para ali, porque eram maus naquilo, animais que eram apanhados em currais e em explorações de pecuárias. Os pombos podem passar doenças aos pintos e às galinhas, então eram pombos que vinham dessa atividade e que hoje em dia, ainda se há de ouvir falar
do que é que acontece a esses pombos e, pronto, e disse que se perdeu. Infelizmente, na minha opinião. Portugal era forte no tiro ao voo, hoje em dia tem que se fazer em Espanha, porque em Portugal não se pode fazer. No meu entender, acho que mal. Mas pronto, tinha-se essa possibilidade. E era uma coisa que se podia acompanhar. E era uma coisa que se podia fazer, era uma ferramenta que nós tínhamos para estimular os jovens. E era muito bom também para os campos de tiro, porque aquilo não é barato. Mas se eu tivesse uma carteira mais desprovida, não tirava a muitos pombos, mas 1 ou 2 ou 3 ou 5 punha-me ali, olha, agora tirámos aos pratos, agora vais atirar a pombos. Vá, põe-te aí e tal. Vai, vamos embora. Estás preparado? Vai, aí vai ele. Tudo isso... Eu, pombo, nunca fiz. Mas eu fazia tiro ao prato. Sim, quando arranjava-se uns trocos para ir gastar, ia lá para o campo de tiro, porque gostava de fazer alguma coisa quando chegasse ao campo, não é? E dava-me gozo a tirar ao prato. E é uma coisa que falta, é haver campos de treino vocacionados para serem escola de caça, porque ainda se pode soltar. Sim. Só que perdeu-se aqui um bocado o elo de ligação do campo de treino com tanto poder vender, o campo de treino poder vender o aluguer do espaço para se levar a pombos ou codornizes ou o que for, para atirar a essas peças, para poder treinar pessoas menos providas de capacidade de caçar, não é? De experiência, para poder acompanhar. E é uma coisa que no futuro que se devia de desenvolver e que eu até tenho pensado em desenvolver. Porque eu dou-me aqui com muita gente que não vai à caça, precisamente por isso, porque falta esse acompanhamento. E fazer coisas... Sim, e fazer coisas de tipo de 5, 10 peças por pessoa. 5, 10 peças, no máximo. Mas todos, um de cada vez, conforme dá uma possibilidade, ou rodar num círculo, uma coisa qualquer, de poder largar peças para fazer essa aprendizagem, para a pessoa começar a ganhar confiança, para esse tipo de coisas. Porque isso é fundamental para os jovens, porque antigamente tínhamos caça em barda, para um caçador se fazer caçador era só ir para o campo. Hoje em dia não é assim. E falta uma coisa. Tu tens nos carros um test drive, nas armas não tens. Exato. Mas isso tudo farei. Eu não digo que seja as armas todas que queres ao teu dispor para experimentar. Sim. Mas tu, como uma pessoa que quer inserir na caça e saber o que é dar um tiro... Não, mas isso é uma grande lacuna da lei portuguesa. E eu posso dizer que, da pouca influência que tenho e das poucas esferas de influência que eu tenho, que é uma coisa que eu já comecei a trabalhar nesse sentido, para, pelo menos do lado da lei do tiro desportivo, se conseguir operacionalizar uma lei com seguros, com instrutores credenciados, e para se passar não pode ser com todos os calibres, claro. Mas o 12 estar lá. Muita gente eu tive a pedir-me para ir ao campo de tiro. Exatamente, para se poder fazer desenvolver atividades desse género. E até porque isso é uma coisa que, bem trabalhado, até vai, no caso da caça não, mas no caso do tiro desportivo, há pessoas que não vão ter licença, porque já podem ter já têm uma maneira de dar tiros uma vez por ano, se quiserem. Há pessoas que têm licença, mas mexem na arma uma vez por ano, para ir à prova da renovação. Imagina, tinha muita gente a pedir-me para ir dar tiro e muita gente me chateia. Chateia, salvo seja, nesse sentido. Se em 10 pessoas uma tirar a licença for caçador, já é um ganho. E é assim, para todo o setor. Os polícias que nos estejam a ver, juízes, advogados, pessoas ligadas ao direito e à autoridade, ao direito, ao poder judicial e à parte policial. Assim. Há aqui alguém que se esteja aqui a enganar. As pessoas que deram um tiro pela primeira vez, 90%, foi sem ter licença nenhuma. Sim. Porque esta lei, de não haver uma forma legal das pessoas poderem experimentar num ambiente controlado e devidamente seguradas, só é má para as pessoas. Isto podia ser geradora de receitas, podia ser mais seguro, porque havendo uma forma de o fazer, as pessoas têm um seguro de responsabilidade civil para o fazer, e têm locais apropriados que estão sinalizados para o fazer, onde o fiscalizador pode atuar e pode melhor averiguar se as condições legais e de segurança estão a ser cumpridas. E neste vazio que se vive, à conta do proibir, não há controlo.
é o discernimento das pessoas, o meu, o teu e o de todos, que faz com que não aconteça uma desgraça. Lá sei como é que começou. Eu lembro que eu tirei das antigas ainda. E um colega meu que era para ir comigo, na altura, ele teve que ir, foi a primeira turma, acho eu, com exames e com tudo mais na PSP. Tiveram a tirar ponto 22. E ele até lhe disseram, mas este deve ser furtivo. Não, ele não é furtivo. Como é que uma pessoa vai fazer tiro se não pode pegar numa arma? Vai fazer prova para ter a classe C se não pode pegar numa arma desportiva com uma ponto 22. Exato. Eu acho que devia de haver maneiras de se gerir isso, até porque atirar com ponto 22, o ponto 22 ser uma arma que se possa fazer tiro, olha, por exemplo, em campos de alinhamento de miras de carabinas jonatórias. Os campos de alinhamento de carabinas jonatórias têm menos número de parabalas que uma carreira de tiro convencional, devidamente licenciada pela PSP. As licenciadas pelo ICNF têm menos parabalas. Isso está na lei, não é nada que traga constrangimento, porque geralmente são em zonas mais propícias para se fazer tiro e o objetivo é diversificar a oferta de instalações para fazer tiro. Ora, o caçador devia poder ter armas 22 para fazer tiro nesses locais. Só. Se o ICNF não aprova nenhuma modalidade de caça com essas armas, o devia poder ter. Porquê? Porque é mais barato e mais seguro. Essa munição tem menos alcance. Com uma 300 Magnum. Sim, neste sentido, para os jovens, que é o que nós estamos a direcionar, o que é que podemos fazer? É ir para tiro desportivo? E isso era muito cativante para os jovens. Se inscrever no tiro desportivo? Não, e depois é mais uma licença que é daquelas que dói. Porque a licença de caça é cara no primeiro ano, mas depois a renovação é a licença de caça no multibanco. Sim. Tem que comprar a licençazinha de caça, está feito. Okay. 42€ a regional, ou 47, ou... Eu tiro sempre a nacional. Pronto, eu tiro a regional porque eu só caço lá na minha zona, é a quarta região, acabou. Mesmo que vá caçar fora, é sempre na quarta região. Eu antes é que tirava a nacional, depois era com os patos e com... Sim, quando era espécies, exato. E então? Quando era jovem. Isso, então agora estás para lá de jovem, é como eu também já estou para lá de jovem. E então, isso são coisas que tudo podem fomentar os jovens na caça. E vejo aqui, de facto, um vazio que tem que ser operacionalizado. E é assim, este tipo de coisas que eu estou a defender, que estamos aqui a defender, traz jovens para a caça, traz jovens para o tiro desportivo, eventualmente para o colecionismo também, depois, se gostarem, se for uma coisa que têm gosto, traz, se for feito como eu estou aqui a falar, traz de uma forma segura, traz da forma que deveria ser. E estamos num vazio, isso é uma dificuldade que nós temos, infelizmente, que não devia ser assim de modo nenhum, porque ter uso e porte de arma não é barato. E depois uma pessoa gasta o dinheiro naquilo, o miúdo não quer, ou não gosta, ou não sei o quê. Devia de haver uma forma, pelo menos para experimentar, ou tiro aos pratos, por exemplo. Os clubes terem formas de fazer isso. O que eu estou a dizer não é em termos de ir caçar. O que eu estou a dizer é, como eu mesmo disse, é um test drive. Tu queres comprar um carro, vais experimentar os carros. Óbvio que não vais experimentar tudo o que é armas, mas como tu dizes bem, o que é o fundamental? O calibre 20? Sim. No caso da Alma-Lisa eu acho que se pode pôr todos, sendo que é fundamental que jovens e mulheres com menos estatura não disparem armas de calibre 12 inicialmente. Eu na parte da formação de novos atletas, tenho feito exames e tenho estado ligado à formação. É uma das coisas que eu acho mal é que a arma é a mesma para todos, com o mesmo comprimento de cano, calibre 12, seja uma menina de 14 anos, seja um gajo de 30 com 2 metros de altura. E isso é mau, mas a Federação e a PSP só deixam fazer assim, porque é aquela arma que está afeta aos exames, não há nada que eu possa fazer. Certo. Mas isso é um perigo. É um perigo. Uma menina de 14 anos com uma calibre 12, com uma coronha que nem está cortada para o tamanho dela. É um perigo. Sim. Pronto. Não há outra palavra para descrever. Estas leis podem ser muito restritivas, mas se nós víssemos que elas eram feitas com o foco principal da segurança, eu até, de alguma maneira, podia não concordar, mas aceitava. Mas vê-se claramente que a segurança não é o que impera. Porque quando uma menina de 14 anos tem que ir fazer com uma calibre 12, com uma coronha que me fica quase boa a mim, há uma coisa que não está bem. Certo. E muito provavelmente ela vai ter uma má experiência e vai sair dali com menos vontade de atirar do que se houvesse ali 2 ou 3 armas diferentes
para diferentes idades e estaturas. Sim, isso é o mesmo que pegares no miúdo e dás-lhe a carabina para a mão e agora dispara com o óculos. Ele não está a ver bem ou não está a encarar bem, porque a altura da cara não é igual, começa a encostar-se e abre a cabeça. Nunca mais vai pegar numa carabina. Não, senhor. Isso aí sim, temos que adaptar as realidades. Sim, outro ponto, isso não desesperem. equipamento adequado para as crianças, para os jovens e para quem entra na caça há pouco tempo, senhoras, pessoas com estatura mais fraca, também há homens que têm problemas de ossos ou de músculos ou o que for, têm limitações. Também é outra coisa que nós queremos dizer, não se inibam de caçar porque acham que não têm estatura para isso. Há métodos de caça para todo tipo de pessoas. Eu tenho pessoas lá no clube de cadeira de rodas. Mas tu tens a calibre 20 e há vários tipos de cartuchos. Sim, com 24 gramas, por exemplo. Que nem sentes aquilo no ombro. Tens 410 até 21. Exatamente. Portanto, 16 a 21. Tu tens carabinas com tiros, as 223 e tu sim, também e as 243. Olha, já há um calibre a entrar bem nos corços e por aí afora. 243 é excelente. Exatamente. E, no entanto, não é uma arma que dê pancada. E depois tens os moderadores. Exato. Que são é a melhor invenção à face da Terra a seguir ao pão fatiado, que é aquilo que se deve utilizar nessas situações. Eu uma vez dei tiros com uma arma com um moderador e disse à minha filha, olha, tapa os ouvidos. E atirei e ela de repente tira assim no ouvido, isso não faz barulho. E já aquilo não lhe meteu medo. Não fez confusão. Não... A minha filha está habituada a ouvir tiros a sério, com obliteradores. Mas naquele dia não tinha. Tinha uma arma com moderador, até acho que era a minha 223, que até faz um certo barulho. Mas o que o moderador vai reduzir de estampido, que vai projetar o estampido na direção do tiro, ela como estava atrás, o corte maior é para trás. E eu estava... E ela de repente faz assim, isto não faz barulho. Tinha ela para aí 6 anitos, portanto acho que foi há um ano atrás. E o que é certo é que isso são tudo tecnologias e equipamentos que podem melhorar a experiência dos jovens. Felizmente que vão havendo essas coisas. As armas vão evoluindo, o caso dos moderadores, os calibres adequados. Tudo isso são coisas que fazem falta para os jovens estarem mais estimulados a caçar. E aproveito aqui para vos pedir encarecidamente uma coisa. Vamos acabar com a praxe. Anda cá, puto, chaval, anda cá. Vais dar um tiro de espingarda e escolheram a pior espingarda que havia lá no armário, que manda mais porrada, e vão-lhe meter o pior cartucho que tiverem, de 40 gramas ou de não sei quê. Vamos acabar com isso. Podem fazer essa praxe depois mais tarde, quando o miúdo já tem experiência, já está a caçar regularmente, para lhe pegar um susto. Dizer, olha, experimenta lá aqui a minha espingarda e tal, e manda uma carga assim um bocadinho maior. Mas já tem experiência. Fazer disso o primeiro contacto, a primeira experiência, eu para mim acho que isso é uma prática que não se deve fazer. Mas como eu não sou de impor os meus gostos aos outros, in extremis aconselho, façam a praxe mais tarde. Porque eles nunca fizeram essa. Quando a pessoa já sabe que gosta, quando o miúdo já tem vício de atirar, já fez ali uns tiros, já está a caçar e tal, a praxe é a pior prática que a geração dos meus avós e dos meus pais tinha. E isso faz muito mais mal que bem, porque bem não faz nenhum. Pois não. Na minha opinião. Põe as pessoas em perigo. E outra coisa, quando alguém, porque a gente sabe que alguém em algum sítio vai dar um tiro a primeira vez, metam só uma munição na arma. Sim. A pessoa pode virar a espingarda, a pessoa pode cair, pode deixar a arma cair. As espingardas, mesmo com patilha de segurança, se caírem no chão com muita força, podem disparar. Se alguém vai dar um tiro pela primeira vez, não sei aonde, por favor, usem um cartucho fraco, usem uma espingarda boa e metam só uma munição. Só uma. Sim, porque as pessoas não têm noção, às vezes viram, não é? É passar a arma, salta da mão, cai no chão e dá o outro tiro. Certo. Eu estou farto de ver, não é por acaso que a PSP faz, e bem, nas formações, obriga-nos a pôr a espingarda no chão. Porque o sítio mais seguro para uma espingarda estar é no chão. Podemos não gostar porque risca, porque apanha água, mas não há sítio mais seguro. Eu já vi muita espingarda cair para o chão, dar tiros em pessoas, porque estava carregada encostada a um lado qualquer. E entretanto caiu. E disparou.
Estava em segurança, avariou. Não. Com a patilha de segurança, mesmo com a patilha de segurança, elas podem disparar. Conheço um senhor que levou um tiro no calcanhar de carabina à custa disso. É um perigo. Portanto, nós estamos aqui portanto, a fazer uma declaração para o público. Temos que dizer as coisas como são. Portanto, se alguém vai disparar com armas de fogo, tem que ser devidamente documentado e tal. Mas bem sabemos que nem sempre acontece. Não acontecendo, por favor, não prachem ninguém e metam só uma munição na arma. Façam isso. Que é para trazermos aos nossos jovens uma boa experiência e deixem essa praxe para mais tarde. Ou então, se não se fizer, eles também não perdem nada. Só ganham. E boa experiência. Uma coisa importante, para quem tem curiosidade sobre o que é a caça e realmente acha que gosta da caça, deve ir à feira da caça. Não tenham vergonha de ir lá. E não tenham vergonha de perguntar. Se eventualmente tiverem vergonha por causa de amigos, contactem-nos, tentem falar connosco. Alguma forma pode-se arranjar de irem ao... Olha, eu posso dizer, Gonçalo, que este ano vamos ter um stand que venda de caçadas no exterior. Pronto. É uma novidade que vamos ter este ano na Feira da Caça, que é, posso já aqui passar a publicidade também, que é a Vidigal Hunting. A Vidigal Hunting organiza caçadas em Marrocos e na Inglaterra e tem também uma reserva de caça em Vendas Novas, da Casa de Bragança, e vai estar lá com portanto, com um espaço, este ano na Feira da Caça, para promover as caçadas. Portanto, logo aí vamos ter até mais daquilo que se calhar tem faltado à Feira da Caça e vai ser positivo. Portanto, parabenizo o Gonçalo Mano, que é o proprietário da empresa e administrador, que por isso. E tomara que apareçam mais entidades como essas na Feira da Caça. Bem sabemos que não é fácil, que não é um local fácil para estar para esse tipo de produtos, porque acarreta custos que depois têm que ser compensados com as vendas, não é? Mas pronto, isto temos sempre o Safari Club, que é uma coisa especializada, mas que também tem caça, também tem caçadas, não é? Sim. E de agora sei que vamos ter algumas novidades este ano a esse nível, e isso é muito, muito, muito bom. E o Safari também promove muito para os jovens. Tem caçadas para os jovens e tudo. Aliás, costuma ter, pelo menos o ano passado teve, e acho que este ano também vai ter, inclusivamente lá, jovens no stand. Portanto, quem tem mínima curiosidade, os bilhetes são baratíssimos. Sim. Os bilhetes são baratos. Há comida, há cães, há stands para armas e há, acima de tudo, pessoas como o João que lá estão a trabalhar, que vos podem ajudar. Eu, se puder ajudar alguma coisa, ajudarei, mas acho que o João nisso é a pessoa mais indicada. Não tenham vergonha e vão. Quem tem a mínima curiosidade, não é caçador ou gosta de armas, passa-lhe pela cabeça, olha, vamos lá ver como é que aquilo é, porque a caça é um mundo muito giro, não é só dar tiros, envolve muito mais do que isso. Não, e a Feira da Caça este ano está a dar sinais de não ser outra vez uma Feira das Miras, que é bom. Parece-me que vão aparecer ali algumas coisas novas, diferentes daquilo que é aqueles 3 ou 4 importadores que estão sempre, e lojas grandes, sim, e as marcas das miras. Nomeadamente nós que vamos estar com a Knockpix, não vamos levar armas, por exemplo, não vamos levar nada do que está aqui, vamos só com a Knockpix, que é uma decisão nossa. Sim. Mas parece que vai haver outras pessoas com outras propostas, e isso para todos é bom, é muito bom. Para quem gosta de armas, para quem tiver a mínima curiosidade do que é caça, vão. É um desafio giro. Exato. Procurem, falem, não tenham problemas em perguntar. Não há perguntas parvas, como costumam dizer os nossos professores. Exato. Vão, porque é um sítio giro de ir, tanto a Feira de Santarém como depois a de Évora. Temos muitas feiras em Portugal. A de Mértola. A Mértola, perdão. Mértola, sim. Temos muitas feiras em Portugal, felizmente, vai havendo de norte a sul, porque não puder vir tão longe. Mas estão a aparecer mais feiras em Portugal com mais representações norte e a ganhar. Sul. Sim, de norte a sul, a ganhar até alguma dimensão. E se calhar no futuro vamos estar aqui a falar de mais feiras do que sem ser só a de Mértola e a de Santarém. A questão dos jovens e da feira. Acho sinceramente que a feira também devia começar a pensar
em ter um programa vocacionado para os jovens, para jovens caçadores, para crianças. Vou-te dar um exemplo. Uma das lojas que lá vai estar leva um stand que tem uma banca de tiro com laser. Sim. E os miúdos adoram aquilo. Aqui, agora há aquele game e tudo que é para fazer. Mas não é só isso, é aquele show cooking, porque o caçar não passa muito por toda essa envolvente. E hoje em dia toda a gente também está muito ligada à comida e não é só o comer, é a apresentação. Exato. Isso é também promover a culinária da caça é também uma forma de normalizar a caça nas pessoas que não têm contacto com a caça, mas têm contacto com a culinária da caça. E, portanto, tudo isso é importante, desde o talho que temos cá agora, distribuidor de carne de caça que temos cá agora em Portugal, livros de receitas de caça, todo esse tipo de coisas. Nós gostamos de tirar uma foto de um prato bonito. Exato, instagramável e tal. Olha, tens o exemplo dos meus reels com o corso que eu nunca tinha comido e que cozinhei, e não fui ler receita nenhuma, fui eu que pensei como é que aquilo ficava melhor. Adaptamos-nos às novas realidades. Exato. E são posts que a malta gosta de comentar e de pôr like. E aí os jovens podem-nos ensinar. Exato. E temos também novos desafios. Por exemplo, a rede social TikTok tem muitos jovens e não se pode pôr armas no TikTok. Portanto, temos que arranjar novas formas de promover a caça lá. A culinária é uma delas. Certo. Por exemplo. Portanto, isso é muito importante e, infelizmente, com a censura das redes sociais, vai sendo cada vez mais importante. Mas, como eu estava a dizer, também deixo aqui este desafio, se alguém da organização da Feira da Caça estiver a ouvir, à parte dos stands, de começar a pensar que tem que se pôr ali um parágrafo no programa da feira para nós trazermos as nossas crianças e os nossos jovens para fazer coisas lá, atividades dentro da feira. A feira tem espaços exteriores também, onde tem as matilhas e por aí afora, atividades relacionadas com a caça. Pôr os miúdos felizes por estar lá. Fora tens concurso até de vocalização de veados e tudo, que os miúdos também participam. Os americanos então é de patos, é de tudo e os miúdos participam e têm prémios para os adultos e para os jovens. Exato, tem que se fazer esse tipo de atividades lá. A organização tem que as promover, pode fazer parcerias com stands, mas tem que promover, e isso também é importante para os jovens. Os jovens sentirem que aquela feira é a sua feira. Porque muitas vezes o que acontece é que o miúdo vai, até gosta de ir com o pai à caça, vamos imaginar. Mas vai à feira da caça. Vai à feira da caça e diz assim: vim aqui porque o meu pai gosta de vir aqui. Ó pai, quando é que vamos embora? Ó pai, quando é que vamos embora? Ó pai, quando é que vamos embora? Quem tem filhos ou quem lida com miúdos sabe como é que funciona. E de repente o pai está a ver mais uma mira, e a ver mais uma arma, e a ver mais uma vara para os pombos, e o miúdo está ali, e ó pai, quando é que vamos embora? E temos que mudar isso, ó pai, quando é que eu vou à barraquinha do tiro? Ó pai, quando é que eu vou à barraquinha do tiro? E ó pai, quando é que eu vou lá fora fazer festas aos cursos? Imaginemos uma coisa qualquer. Ter lá um... Sabes o que é que me entusiasmava quando era miúdo, que não tinha nada disso? Era isso, receber dos brindes nos stands. Era o livrinho disto. Tinhas um saquinho e ias receber brindes. De alguma forma estavas a receber alguma coisa, era um presente. Ok, não era uma coisa, se calhar chegavas a casa, abrias as armas e metias aquilo para o lado. Mas ias carregado de brindes. E o que tu estás a dizer é execuível. Uma coisa que já posso dizer que é uma estratégia minha e que eu acho que é importante também, à semelhança dos jovens, mas vai tocar aqui da mesma forma. Nós, a Nocpix, e na altura, quando estávamos com a Infirrei, tínhamos brindes para oferecer. Variedíssimos brindes, algumas coisas até que não eram bem para a caça, davam para usar em casa e não sei o quê. Sempre que eu tinha lá um casal jovem, namorados ou recém-casados, mas jovens, eu dava sempre o brinde à namorada e escolhia sempre algo que as mulheres gostassem. Porquê? Porque eu sei que ela estava ali por ele. E não, eu quero que ela goste da caça como ele gosta. Certo. Quero que ela se sinta estimulada por aquilo e que faça gosto de ir passear. Eu sei que vai ser sempre mais uma coisa vocacionada mais para nós. Eu sei. Se elas não são caçadoras, se estão ali por eles, sim. Eu sei que é assim, que funciona assim. Mas por essa especial simpatia de que, não, nós temos que meter as esposas a gostar disto, temos que meter os filhos a gostar disto. Sempre que era um casal,
eu ia sempre buscar qualquer coisa, uma caneca, uma coisa qualquer, e dizia sempre ao tipo, olha, desculpa, eu gosto muito de si e tal, não sei o quê, mas a prenda é para a sua senhora que está aqui a mamar com uma seca do caraças, não sei o quê, diga lá, então quer um cabo USB, quer uma caneca, aquelas coisas que dá para usar em casa. É logo uma coisa que fica em casa e que tem a marca de uma coisa de caça. Certo. Mas não é por ser bem a minha marca, é por ser de uma coisa de caça. Ela vai se lembrar. Olha, fui à feira da caça, lá o tipo ganhei uma caneca. Ele já não vai lembrar de mim, mas vai se lembrar que ganhou uma caneca. Porque vai beber café nela, ou o que for. Está a promover mais um bocadinho. E não é só isso. Está-se a lembrar que aquilo foi um evento que também se lembrou dela. Certo. Também se lembrou da importância da namorada do caçador, da mulher do caçador. Sim, e os miúdos. E isso tem que ser a mesma coisa muito os miúdos, com os filhos, exatamente. Os miúdos têm que querer ir, têm que ter mais vontade de ir que os pais. Se é uma feira de caça, tem que ser nesse sentido também uma feira, uma coisa divertida para as crianças. Exato. Para as crianças e jovens. Por exemplo, uma coisa que eu já fiz com a minha filha, até quero ver se um dia trago isso aqui ao canal. Desenhos por exemplo, fazer concursos de desenhos. Quem é que desenha melhor um pato? Sim. O tiro com arco, por exemplo, lá nisso está bem feito. Já deixa os miúdos também experimentar. Sim. Lá está, o tiro com arco não é preciso licença. Não é preciso a licença. Exatamente. Nesse sentido. Por exemplo, haver um concurso de desenhos, por exemplo, sim. Lá, haver um sítio qualquer lá fora, um espaço exterior com umas mesinhas, haver por exemplo, agora tem 10 minutos para desenhar um pato. Uma coisa de identificação de som. Exato, depois haver uns prémios do melhor desenho, levarem depois o desenho para casa com carimbo e uma assinatura da Feira da Caça, uma coisa qualquer. Há muitas atividades que se podem promover, artes plásticas com motivos de caça, por exemplo, com penas, com coisas do género, haver concursos do género, todo esse tipo de coisas. A organização da feira, se quer sobreviver, e eu quero que ela sobreviva, e quero que ela tenha vontade de sobreviver, e com os constrangimentos de custos que não se podem contornar, tem que dinamizar. É assim, se não dá para mexer aí, ok, temos estes custos, temos estas... isto é o que temos que reunir para a Feira da Caça existir, então a Feira da Caça, do outro lado, tem que se esforçar para trazer estas iniciativas. Sim, tu tinhas 2 pavilhões antigamente. Exatamente. Eu sei que para ter o outro pavilhão tem que se o pagar, e agora só ter um pavilhão ajuda, porque é menos um pavilhão, ajuda aos custos da feira, mas pronto. A organização da feira tem que entender que também é parte dela e que tem que fazer estas coisas, na minha opinião. Tem que ir por aqui. Tem que articular bem com os expositores, que é para se poder promover essas coisas. Os filhos é mais uma despesa. Exato. E portanto é importante promover a Feira da Caça também vocacionado para as crianças e para as mulheres caçadoras, na minha opinião. Aí tem que se jogar ali um bocadinho, um extra, ir um bocadinho mais além, para cativar essas pessoas e para que a Feira da Caça seja uma feira da família, para a família e não para o caçador. Não seja aquela feira de que está o caçador aí, caraças, está extasiado com aquelas novidades todas e está a mulher ali atrás com os miúdos a perguntar quando é que vamos embora. A feira muito dificilmente vai sobreviver, independentemente se é bem ou mal organizada, se não mudarmos ali um bocadinho a dinâmica. Sim, temos que crescer. De como é que cativamos as pessoas. Não é? Temos que crescer nisso. Exato. E para isso é preciso mudar. E há coisas que a organização pode fazer, há coisas que não compete à organização. Vou dar um exemplo das mulheres. Se não houver nenhum lojista, nenhum expositor, com botas de tamanho de senhora, ou com coletes com corte de senhora, não é a organização que tem culpa disso. Todo. Exato. No entanto, se houver expositores com um cabide só com roupa de senhora e uma pilha com números mais pequenos, ou com calçado mesmo vocacionado para a senhora, e com chapéus de montaria cor-de-rosas, ter um canto só para isso, as senhoras que lá tiverem vão gostar de ir àquele sítio. Eu acho que os espanhóis nisso que vão às feiras costumam ter um bocadinho mais nesse sentido. Exato. As senhoras vão ficar mais contentes com a feira e não foi mérito da organização, foi mérito do expositor. Por isso é que o mérito tem que ser de todos. Eu não estou a dizer que os portugueses não o façam também. A diferença é que temos muito mais espanhóis a caçar e vemos muito mais a família a acompanhar todas as caçadas. É difícil comparar a dimensão.
É difícil comparar a Mas diversão. tu vês muito o espanhol ir levar a família atrás a ir caçar. Portanto, logo aí é diferente da nossa cultura. Exato, exatamente, também há diferença cultural, mas a nossa cultura tem que evoluir. Nós queremos que a caça sobreviva, temos que evoluir. Sim. E, portanto, esse tipo de atividades são fundamentais também para manter os jovens. Não só, demos o caso da feira, como também as próprias associações, atividades camarárias e escolares. Obviamente que o quadro de enquadramento da caça no contexto escolar, obviamente não vai ter abate de animais, não vai ter esse tipo de coisas, mas pode ter visitas a locais que tratam da caça, pode ter colóquios sobre o tratamento do campo, sobre os ciclos dos animais, sobre a identificação dos animais, pode ter coisas muito residuais que se enquadram até quem não gosta de caça. Convenhamos. Agora, para isso é preciso pôr o extremismo de lado, como fizeram alguns países e alguns locais do planeta. E não podemos cativar os jovens em grande número, suficiente para reciclar esta atividade secular, não é? Sem estas estratégias coletivas. A minha, a tua, a da Feira da Caça, a das escolas, a do Ministério, do ICNF, do Estado, dos particulares, dos zoos. Por exemplo, outro exemplo. Há um zoo em Portugal, que eu não vou dizer qual é, porque não quero levantar aqui falsos testemunhos, que tem gamos. E eles criam gamos e vendem excedente para repovoar em turísticas. Eu já fiz lá uma visita. O senhor dono do zoo gostou de dizer que na altura tinham matado furtivamente, portanto, matado mesmo, um tigre que está em vias de extinção. E ele diz, essas pessoas são os assassinos e tal, e não sei o quê. Ali dar uma ideia de que todos os caçadores são assassinos. Não, ou seja, se calhar até não acha, mas não pôs as palavras como devia ter posto. Para fazer essa diferenciação, que aquilo foi um ato furtivo. Não é? E depois tem lá os gamos e recebe a receita da venda dos gamos para a atividade da caça, mas não menciona na visita de que articula a criação dos gamos com reservas que são importantes para manter o zoo. Pois. Porque lhe dão a ganhar muito mais com os bilhetes. Claro. E que é graças à caça que estão ali aqueles animais. E que o lucro que aqueles animais dão para ter depois os outros animais que eles lá têm. Não é? A atividade da caça está ali em sinergia a ajudar a criar receitas para um zoo. Que é importante até que está a ajudar a criar em cativeiro animais que fazem falta do outro lado do globo, onde estão quase extintos e onde vão ter que ser repovoados. Que é uma missão do mais nobre que pode haver. E que nós, caçadores, pela via económica, estamos a ajudar. Mas houve o interesse de dizer que o outro que era assassino, não sei o que matou o tigre. E foi um ato de furtivismo e foi. Bem. Não foi dito no melhor português, mas foi dito. Depois, não houve a parte de dizer que o gamo, que é um animal que está em crescendo, porque está em articulação com as zonas de caça turística e que é uma fonte de receita para o zoo conseguir fazer o trabalho importante que está a desenvolver no desenvolvimento da conservação de espécies que estão em vias de extinção. E algumas até extintas no habitat natural. É aí que falha. A ponte tem que ligar, senão não chegamos lá. Certo. E o maior anticaça devia estar naquele zoo a ouvir aquilo. Porque custa ou não custe, é a verdade. Sim. As coisas são como são. Exato. E, portanto, acho que terminamos por aqui com esta estratégia global, ou seja, começámos na especialidade, no detalhe, e acabámos aqui num ensaio quase global, não é? E resta-me perguntar se tens mais alguma coisa para acrescentar. Não, eu só tenho a dizer mesmo, vão à feira. Exato. Jovens apareçam. Exato. Parece um slogan quase de político, mas não. Vão os curiosos, verdadeiros curiosos que de caça, não é para dizer mal. Exatamente, a Feira da Caça em Santarém é 9, 10 e 11 de maio, se eu não estou em erro. Se eu estiver enganado, vai aparecer aqui uma legenda com a data correta. E se for esta, eu vou pôr aqui a legenda na mesma.
para ficar também escrito. Agora, quero também dizer que temos um grupo de criadores de conteúdo, uns jovens, outros não tanto, em que vamos tentar fazer uma corrente de vídeos sobre os jovens na caça, desafios dos jovens na caça e como é que esses jovens entraram na caça, onde eu também vou entrar. Já estou para lá de jovem, mas dou aqui o meu contraponto porque entrei um bocadinho tarde. E, portanto, vai haver uma corrente de conteúdo sobre isso para aqueles que eu estou em contacto, aqueles que aceitarem fazê-lo. Não digo que saia já, porque é uma coisa que demora a fazer, mas vamos agora tratar disso, porque este tema é mesmo muito importante falar sobre ele. E o próximo episódio do podcast Caça e Campo vai ser muito especial. Porquê, Gonçalo? Porque vai ser na feira. Exatamente. Vamos gravar um episódio na feira, no stand da Knockpix, que está sempre aqui a apoiar aqui este nosso projeto, como pode, e vamos ter lá condições para fazer a gravação deste episódio. Portanto, se nos virem a falar para um iPhone num tripé, não nos interrompam, porque estamos a fazer a gravação do episódio. Mas se interromperem não há mal nenhum, porque vamos estar ali a falar de caçadores para caçadores. Portanto, continuem aqui ligados ao podcast Caça e Campo. O podcast Caça e Campo está com uma aceitação muito boa. Temos tido uma média de 1500, 1600 visualizações por episódio, o que é muito bom para um conteúdo destes, que não tem ação, que não tem caça propriamente dita. Certo. É sinal de que havia a necessidade de haver um podcast de caça em Portugal e este foi o primeiro e muito regozijo nos dá por isso. Portanto, se gostam do podcast Caça e Campo, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, que é para o algoritmo sugerir este podcast a mais pessoas, e deixar um comentário aí em baixo. Nós vamos vendo algumas perguntas e algumas sugestões, não todas, não conseguimos. E de resto, já não se esqueçam que vamos estar na Feira da Caça a gravar o próximo episódio, para isto não ser sempre igual, não é? Para haver aqui uma relevância. E quem sabe depois no final do ano também não gravamos um episódio em Mértola. Tu nunca foste a Mértola, quem sabe não é um motivo especial para ires à Feira de Mértola. O resto, meus caros, o resto vocês já sabem. É olho na mira e sorriso na cara. Eu sou o João Santos, temos aqui ao meu lado o Gonçalo Matos. Até ao próximo vídeo. Um abraço.